Hoje eu entendo a profundidade do que um repórter americano bêbado me disse no Rio Madeira, lá no norte, lá em Rondônia, né? Do que ele me disse, eu estava bebendo cerveja, ele me disse uma coisa. Hoje eu entendo a profundidade disso. Ele me disse, Wagner, eu já vi muita gente virar repórter. Agora, nunca vi um repórter virar agente novamente. Metade da minha geração deve ter sido colega do Wagner, porque ele ficou incontáveis anos na faculdade, né? Todo mundo passava por lá, ele ia por algumas aulas, etc., né? Sempre já trabalhava na época, então todo mundo já olhava para ele como um jornalista, assim, nós éramos, né, os calouros recém-chegados, né? E ele já era uma figura meio exótica na sua forma de vestir, etc. Ele usava o cabelo no meio das costas, parecia um hippie, cabelo encaracolado, macacão, normalmente coberto de poeira, e alpargatas. E ele andava por toda Porto Alegre desse jeito. Cara, quando eu entrei na redação da Zero Hora, imagine assim, tá? O som de 100 máquinas de escrever ao mesmo tempo. Os teletipo era uma máquina que tu mandava matéria, né? Aquela nuvem de fumaça de cigarro na redação, né? Aquela nuvem, né? Os caras fumando adoidado, né, cara? Né? Tinha um bar perto da redação da Zero Hora chamado Porta Larga. Tinha e tem. Né? Os caras iam lá, bebiam e voltavam para a redação, né? Aquele cheiro de álcool, aquela coisa maravilhosa das redações, né, cara? Aquele, pô, eu disse assim, puta que pariu, eu vou fazer parte disso, né? Eu já bebo. Né? Eu já fumo, encontrei a minha turma, né, cara? Sim, eu acho que ele sempre gostou de fazer um personagem, né? O personagem do repórter clássico, do repórter que é repórter 24 horas por dia. Tu tem que ter a ambição de querer ser lembrado, cara. Entendeu? Tu não pode andar por esse mundo e não ser lembrado. E se tu quiser ser lembrado, tu tem que ser repórter. Porque a vida é uma grande reportagem, cara. O repórter é o cara que chega na frente do editor e o editor olha para ele e diz assim, puta que pariu, lá vem o cara de novo. Lá vem o cara de novo, né? O repórter é o cara que anda no escuro e não tropeça, né? É o cara que vê o amanhã. Adivinha aonde é que eu estava na manhã de 11 de setembro? Hein? Adivinha onde eu estava? Eu estava no lado uruguaio do Chuí, sentado numa mesa lá, conversando com uns radicais lá, na hora que os aviões começaram a ser jogados contra as torres. Coincidência? Hein? Não sei. As pessoas se espelhavam no Wagner, uma postura rebelde, uma postura até de vez em quando exagerada, né, na relação com os editores, mas que para a formação do repórter, sobretudo do jovem repórter, era fundamental dentro da Zero Hora. Então acho que esse legado o Wagner deixa e é um legado que quem se relacionou com ele vai levar para o resto da vida. Para mim foi um aprendizado assim, e de buscar caminhos, né? A gente todo dia encontra uma barreira quando está fazendo uma matéria e isso ele faz, eu acho que a pessoa que eu conheço que melhor faz isso é de buscar outros caminhos para conseguir chegar no objetivo final. A gente mostrou nessa matéria como é que é a prostituição infantil no Rio Grande do Sul, como é que era, né? Quando todo mundo falava que não existia prostituição infantil. Era uma quadrilha que ia, inclusive, ao encontro das famílias, prometiam que essas meninas iam se tornar modelos indo para a grande cidade, e, no entanto, traziam essas meninas para a grande cidade, trancafiavam elas, batiam nelas, surravam elas e se transformavam essas meninas em verdadeiras prostitutas. Esse cara tinha muitas correntes de ouro,
muitas correntes de ouro, um pulso e tal. Pá, parecia um dono do mundo, tanto ouro que tinha no pescoço e nos braços. Daí acertamos de comprar umas meninas aqui, que ele nos apresentou e tal. E aí a gente olhou e aquela lá. Ah, aquela lá é muito especial para mim. E aí eu e o Wagner perguntamos por quê. Porque ela tem 9 anos, eu fui o primeiro homem da vida dela. Qualquer coisa que dá errado ali, eu estaria colocando 6 meses de trabalho fora, né, cara? E o Ronaldo começou assim, deixar o rosto duro, né, cara, né? E começou botou uma mão para baixo da mesa, assim, tá? Quando essa mão sair debaixo dessa mesa, veio na cara desse cara aqui. E o Wagner me segurou e disse, segure o nome da matéria. Ele consegue se mimetizar com as fontes, fazendo parecer, ou em muitos momentos se infiltrando, junto das fontes, sejam elas os alvos das investigações ou pessoas que apenas vão dar a informação para ele, mas ele consegue se mimetizar com essas pessoas e extrair da rua aquela melhor informação, que é a que interessa ao leitor. Ele sempre fazia isso, espero que os delegados não estejam assistindo, mas independente do delegado que ele ligasse, ele falava assim, e aí, Corno, como é que tá o delegado mais diligente que eu conheço? E aí, assim, ele abria as portas para, enfim, né, para uma entrevista, ou para o que ele precisava. Eu não vou nem reproduzir, mas ele me xingava com vários palavrões, assim, com a liberdade, né? Não de forma agressiva, de forma carinhosa. Né? E nós nos tratávamos sempre de forma carinhosa, e sempre, até hoje, sempre foi muito carinhosa a relação, mas com a liberdade de realmente falar de repórter, de repórter para repórter. Né? E aí nós brincávamos com isso. Ser chefe do Wagner era um inferno. Era um inferno, porque ele encanzinava os editores o tempo inteiro. E ele criava uma situação assim, é nós contra eles, nós repórteres contra eles, os editores. Eu contaram para vocês a história aqui, quando ele fez um monte de inimigos aqui na redação. Aí uma semana me chamaram para falar coisa e tal, sobre dicas, sobre reportagem, sobre cara. E aí o Wagner, nesse afã de valorizar o repórter, de mostrar que o repórter é muito mais importante que o editor, ele, com a redação da 0 Hora parada, 250, 300 pessoas aqui na redação, o Wagner começa a exemplificar o quanto os repórteres são mais importantes que os editores. No meio da conversa lá, eu disse assim, para entusiasmar os repórteres, né, cara? Pense bem. Daqui a 100 anos, quando arqueólogos forem pesquisar no jornal e encontrarem as edições passadas, de quem que vai ser o nome que vai estar escrito lá embaixo do título? Do repórter. Quem baixou? Esse cara não fez história, esse cara é o editor. Bom, isso gerou uma comoção na redação, né, cara? E aí os repórteres iam reclamar alguma coisa, disse, não, vai lá reclamar pro cara que vai ficar na história lá, né? Mas eu fui honesto, né, cara? É verdade que eu pensava, né? Até tinha os apelidos, né? Que o Wagner é um apelideiro, ele põe apelido em todo mundo. Então ele dizia os cabeça oca, né, os editores, que ficavam ali só dando ideia no ar-condicionado, né? Ele que sabia das coisas. Então diria que ele é inimigo do editor, ele é um grande crítico de quem corta a matéria dele. Então ele desenvolveu essa diversidade em relação aos editores. E a gente sempre brinca, Wagner, o que seria da tua profissão se não fossem os editores? Ele tinha um texto bruto, jogava na lauda, né? E eu tinha sido copydesk da 0 Hora, então a gente até brincava, pô, já peguei um Wagner hoje, agora pega você, entendeu? Porque era muita necessidade de mexer no texto. O Wagner foi, sem dúvida nenhuma, se qualificando muito dos anos 70 para os anos 90, não só na apuração, sempre foi um grande repórter. O texto ele foi aprimorando nesses 10, 15, 20 anos. Tu escrevia a tua matéria num negócio chamado lauda, que era um papel, né? Aí tu chegava para o editor e entregava a tua matéria numa lauda, ele lia e fazia assim, pá, tá, me traz a matéria agora, ponto.
Tu saía dali reacionário, filha de uma mãe, né? Eu me lembro que eu editei um dos trabalhos principais dele, que era o Brasil de Bombachas. Eu quase enlouqueci. Com esse cara me buzinando, né? E querendo que a matéria saísse exatamente como ele tinha escrito, e eram textos quilométricos. E era... Bom, enfim, a matéria saiu, apesar das nossas brigas tenebrosas. A matéria foi mega premiada, enfim, foi um sucesso. O Wagner é um repórter intuitivo. Ele intui que tem um grande assunto e parece um sabujo, um perdigueiro, como a gente dizia, cachorro de caça. Ele não descansa enquanto não volta para a redação com uma matéria dessa. Eu estava lá tomando chimarrão ao redor de um fogo de chão e me apresentaram um cara que tinha ido para um gaúcho que tinha ido colonizar o Paraguai. A família dele foi para a esquina gaúcha no Paraguai, né? Aí nós começamos a conversar e disse assim, cara, aquilo é um rolo, tem mais de 300 mil brasileiros lá. 300 mil? Aí eu cheguei na mesa da Nubia, ela sem levantar a cabeça. O que tu quer? Assim, tem uma ideia. E ela fez assim, ó. Pá, já sabe? Mas de sacanagem, né, cara? Eu disse assim, Nubia, vamos fazer uma série de matéria sobre os agricultores brasileiros que foram para o Paraguai. Tem mais de 300 mil lá e 33% é gaúcho, né? Me disseram 25, eu aumentei mais. E ela disse assim, não. Ele pega o chefe pelo corredor, abraça o chefe e convence o chefe de que ele tem uma grande matéria. Ele não deu um telefonema, não falou com ninguém e vende a ideia. Eu fui um dos primeiros repórteres que começou a pegar o pé do governo paraguaio por causa da questão dos brasileiros. A gente até brincava que ele tinha uma amante paraguaia, né? Porque só isso explicava assim, a constante obsessão dele de viajar permanentemente, né? Arrumar pautas, inventar assuntos para ir para o Paraguai. Hoje, vivem no Paraguai em torno de 500 mil brasileiros, né? O Paraguai hoje é o maior fornecedor, é o grande entreposto de cocaína vindo da Colômbia, do Peru, da Bolívia para o Paraguai e depois para o Brasil. É o maior produtor de maconha, que é financiada pelas facções brasileiras, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro e o PCC de São Paulo, né? Onde acaba a fronteira do Brasil? Eu vou te dizer, na metade do Paraguai, uma boa parte da Argentina, uma boa parte do Uruguai, entende? Porque os brasileiros compraram as terras, montaram um modo de vida deles, levaram as novelas, levaram tudo para lá, para dentro, né, cara? Poucos motoristas conseguiam aguentar o tranco do Wagner, de levantar às 3 da manhã, 4 da manhã, preparar o chimarrão, e aí ler o que tinha planejamento, e 5 da manhã, 5h30, às vezes antes de ser servido o café no hotel, ir para a estrada. Nós tínhamos um motorista que era fixo para trabalhar conosco, que era o José Dorlio Faís, que era um moreninho, magrinho, bem fininho, bom piloto, excelente piloto. E ele nos aguentava o nosso ritmo de trabalho. Não eram todos que aguentavam o nosso ritmo de trabalho, porque a gente é muito louco para trabalhar, entendeu? Os melhores botecos que tem na beira da estrada é na Internacional, que serpenteia a fronteira do Brasil com o Paraguai, que é uma estrada de terra batida. Tu encontra ali, né, caminhoneiro, prostituta, traficante, jornalista. É final dos anos 60, começo da década de 70, né, cara? Eu fiquei um tempo andando pelo Brasil aí, né? De carona, né? E ao contrário do que eu achava, tu caminhar sem destino te dá uma angústia incrível, cara. Eu me lembro que na época eu fiquei 5 dias morando debaixo da ponte do Rio Jacuí, em Rio Pardo, né? Sabe? Fiquei lá, né, cara? Fiquei lá. O que acontece contigo, as coisas que tu vê
Tu ser completamente dono do teu destino, cara. Aí tu começa a criar uma rotina para ti não enlouquecer. A estrada para nós era... A gente ia em busca de ser iluminado e saber o que ia fazer da merda da vida, né, cara? E tem muitos amigos meus que ficaram lá, né, cara? Eu não me perdi na vida porque eu me encantei com a arte de escrever, com a arte de falar mal das pessoas, sabe? Isso me encantou, isso me atraiu, isso me deu um objetivo de vida. Ele sempre falou muito das origens dele no jornal, ele falava abertamente, né, e até criou um certo folclore, assim, em relação às origens dele, porque ele mesmo alimentava aquilo, que eu sou filho da dona Loni, quem diria que o Wagner, aquele que é filho da dona do bordel, ia chegar onde chegou, né, ele fazia esse personagem. Toda a minha adolescência, né, tia, foi carcomida pela ditadura militar, né, cara? Quando eu estava com 14 anos, né, começaram a proibir as coisas, né, cara? Exatamente quando eu começava a descobrir o mundo, né, cara? Ele teve realmente que se virar, que aprender a conversar com as pessoas para ter o respeito das pessoas. Isso é uma coisa que ele repete bastante, né? Que tinha duas formas de ele ser respeitado. Ou porque ele tinha algum conhecimento, ou então com uma arma. A minha vida tá aqui, né, tio? Eu sou repórter, eu comecei a minha vida quando me transformei em repórter, cara. O resto é o resto. Por isso que os repórteres são imortais, né, cara? Isso não acaba nunca, né? Ao mesmo tempo, na escola, ele, pelos registros, né, que a escola deixa, ele era um ótimo aluno, não tem nenhuma advertência para o Wagner, né? Então, que marginal é esse que se comporta na escola?